Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da IFMSA Brasil FAG, o Quem Pode. Nessa temporada que é a Voz das Especialidades. Hoje estamos recebendo um ortopedista e um reumatologista. Temos como ortopedista o Gustavo Meurer, de 43 anos, formado em Medicina pela UniOeste, fez residência de ortopedia e reumatologia, ortopedia e traumatologia no CEOT e também se especializou em cirurgia da coluna vertebral pela UFPR. Fora da medicina, o doutor tem o hobby de praticar tiro esportivo, algo muito interessante. Mas durante a faculdade, ele também participou da IFMSA. Ele participou de ligas como a Liga de Trauma e também deu monitoria de anatomia. É com muita alegria que a gente recebe também o Dr. Diogo Cunha Lacerda. Ele tem 45 anos e em 2003 ele se formou em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele fez residência de Clínica Médica no Hospital Fátima de Caxias do Sul e em Reumatologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Hoje, ele atua no corpo docente da FAG desde 2010 e também é responsável pela Liga de Reumatologia desde 2018. Além da graduação, ele mantém uma clínica particular, trabalha no CISOP, é plantonista no Hospital Policlínica e também faz parte da diretoria do Cascavel Futsal. Ele teve a honra de atuar nessa equipe como médico na Libertadores de 2022 na Argentina. Apaixonado por esportes, principalmente tênis e futebol, ele tem história nas quadras. Como tenista, ele foi vice-campeão paranaense e ficou entre os 15 melhores no Brasil na categoria juvenil. Ele ascendeu também à pira olímpica dos Jogos da Juventude do Paraná. Então, sejam bem-vindos, doutores Gustavo e Diogo. Obrigado, é um prazer poder colaborar com vocês e espero poder engrandecer um pouquinho sobre os temas propostos hoje. Uma honra termos vocês aqui. Boa noite, Gustavo, meninas, parabéns pelo trabalho, pela divulgação da medicina, né, de chegar mais próximo aí dos estudantes, também da população geral. Agradeço muito o convite, espero que a gente possa discorrer aí de temas que sejam relevantes aí na nossa prática diária e que também falar um pouquinho além da medicina aí também é importante. Com certeza. Quero começar com uma perguntinha para vocês, para a gente começar a entender melhor. O que levou vocês a escolherem essa especialidade? Algum momento da faculdade que vocês falaram, é isso que eu quero? Ou vocês já entraram na faculdade falando, já quero essa especialidade? Gustavo, por favor. Desde o primeiro ano de medicina, eu fiz a UniOeste, e desde o primeiro ano de medicina eu procurava acompanhar o pronto-socorro do hospital universitário. Na época não tinham residências como tem hoje, então tinha uma escassez muito grande de mão de obra. Então, o estudante que naquela época estava lá e podia colaborar com alguma coisa, seja fazer uma sutura, fazer um gesso, ele era muito bem-vindo pelos plantonistas. Uhum. E desde aquela época comecei a acompanhar os tratamentos que existiam ali, da prática cirúrgica, e comecei a acompanhar muito a ortopedia. No segundo ou terceiro ano da faculdade, eu descobri um estágio de ortopedia na cidade, numa clínica chamada CEOT, e eu fui lá pedir estágio. E desde aquela época que eu comecei a fazer o estágio lá, eu comecei a gostar muito da ortopedia, vi que era uma especialidade cirúrgica da qual eu queria, né? E hoje eu faço parte, sou sócio da clínica, em que lá em 2004, 2005, eu fui pedir estágio, né? Então, isso foi uma construção, mas a parte ortopédica sempre me chamou muita atenção, porque quando eu comecei a acompanhar tratamentos cirúrgicos, eu comecei a ver o que eu gostaria e o que eu não gostaria. E a parte do olfato me afastou da cirurgia geral. Então, não quis fazer uma cirurgia que não mexesse com o aparelho digestivo, nem o aparelho torácico. Restou vascular, restou neuro e restou ortopedia. E o trauma ortopédico foi o que sempre me chamou muita atenção, porque não era uma coisa... não trazia a rotina, sempre era uma coisa diferente. Então, é isso. É legal isso mesmo. Essa parte do dinamismo de não... Acho que, em geral, na verdade, na medicina, mesmo que tem áreas que, às vezes, sempre tem pessoas muito parecidas com sintomas, mas nunca é parado, né? Nunca é normal. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um sintoma e nenhum corpo é igual, né? Igual fala, as doenças não leem livros, né? Exato. E o trauma, ele te oferece uma história diferente. Então, o trauma, cada história é uma história que começou antes, ele tem uma complexidade, tem uma avaliação energética, tem uma avaliação física do movimento do trauma, né? Das lesões que vão acontecendo. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Muito legal.
Já no meu caso, já é bem oposto, né, que o Gustavo, porque, na verdade, desde a faculdade, eu nunca gostei de cirurgia, não tinha aptidão, uma coisa que eu nunca gostei de centro cirúrgico. Quando nos meus estágios, quando falava em cirurgia, era um momento que eu não gostava. Então, desde a metade da faculdade para frente, eu tinha já a ideia de fazer a parte clínica, né? Eu queria alguma área clínica, a questão de você investigar o paciente, você ter bastante relação médico-paciente, você entender um pouco mais, estar mais próximo é uma coisa que sempre me atraiu na medicina. E a clínica médica era uma coisa que era certa que eu iria fazer. E chegou para o final do ano, no último ano a gente tinha 2 meses de estágio fora de Passo Fundo, que eu fiz a faculdade, e eu acabei ficando 2 meses em Curitiba, no Hospital de Clínicas, passando pela clínica. E por a questão digamos, a especialidade mais clínica que tem é a reumatologia, né? E dos chefes da clínica do HC daquela época, dos 4 chefes, 2 eram reumatologistas. E eu passei 2 meses de estágio com o Dr. Assir Rashid, que é meu mentor, é meu grande referência na reumatologia. Eu fiquei 2 meses acompanhando ele. E daquele momento para frente, o que me chamou a atenção mais na reumatologia foi a questão de ser uma área, digamos, que os outros não metem a mão, né? Porque você tem a pneumo que o clínico mexe, você tem a cardio, o clínico também dá um pitaco. Agora, a reumatologia, você tem um FAM alterado, você tem um fator reumatoide alterado, você tem uma dor crônica, normalmente é uma área que você tem o seu nicho. Então, assim, me atraiu bastante essa questão de fazer algo além, de você poder fazer algo a mais pelo paciente. E desde então fiquei na reumatologia e, né, hoje para os acadêmicos, quando eu dou aula na faculdade, é um desafio porque ela é muito clínica, né? Então, assim, hoje com a era digital, era de exame, então, assim, se você não sentar na beira do leito e não conversar com o paciente, você pode ter todos os exames à disposição que você não vai chegar no diagnóstico. Então, isso é uma coisa que reforça a necessidade de você manter a velha relação médico-paciente, que é a essência, né, da medicina. Isso aí que me atraiu e, graças a Deus, até hoje aí sou muito realizado aí na reumatologia e quando sobra tempo também a questão do esporte, como você falou. A reumato é muito legal porque ela, pra mim, pega toda a área do paciente. Ela não é só uma área em específico, mas ela pega em cada ponto da medicina do ser humano, tanto todos os sistemas envolvidos, e tem que ter muita humanização mesmo, né? Porque às vezes o paciente chega e fala que tá com uma dor, não sabe explicar, só sabe que sempre teve essa dor. Então, você tem que entender a dor do paciente para conseguir entender o que ele tem, né? Normalmente são pacientes poliqueixosos, né? A questão do brilho da medicina, eu acho que, como o Gustavo falou, cada área tem sua particularidade, tem sua atração em relação, até porque senão faríamos tudo a mesma coisa, a medicina não evoluiria, né? Com certeza. E a reumatologia acaba sendo uma área que muitas vezes ela acaba englobando um pouco de cada coisa, né? Às vezes a gente fica até meio confuso na situação, porque o paciente muitas vezes é poliqueixoso. E eu sempre brinco que na rede de médicos, normalmente o reumatologista é o último, até a gente fica depois, se eu não resolver, eu vou mandar para quem? Né? Normalmente já passou pelo neuro, pelo cardio, pelo psiquiatra. Então, assim, é uma área que te exige muito, né? Mas eu acho que a grande, assim, mensagem para quem pensa realmente fazer clínica ou ir para a área da reumatologia é você escutar o paciente, né? Você tá conversando com ele, saber interpretar as queixas, né? Você valorizar as queixas e pedir exames quando necessário e usar todo o arsenal que a gente tem de exames, imagens, mas não pedir o exame primeiro e depois conversar com o paciente. A gente começa a ter dificuldade no diagnóstico. Com certeza. Complementando o que o Diogo falou, isso talvez seja um pouco da parte do mundo de hoje em dia. É muito fácil, as pessoas elas têm um raciocínio muito objetivo. Então, eu vou lá, peço para o médico solicitar um exame, o exame vem com alteração, eu procuro no Google, numa inteligência artificial, ChatGPT, o que pode ser aquilo, ele fala, ó, pode ser isso, isso, aquilo. Mas o diagnóstico do reumatologista, o diagnóstico clínico, ele não é objetivo assim. A minha área que eu faço, que é cirurgia de coluna, não é uma alteração no exame que necessariamente aquilo vai ser cirúrgico ou não. Não vai existir essa correlação. E o mais difícil hoje em dia com a informação é o paciente entender isso. Então, ó, não existe diretamente uma objetividade, alterações de exame e clínica do paciente e resultado do tratamento. E fazendo inter-relação das especialidades, a ortopedia, muitas vezes, se eu estou com dor nas costas, dor no ombro, estou com dor nos pés, para quem que eu vou? Então, são, vamos dizer, especialidades que se completam,
né? E eu acho que faz muita diferença. Eu acho que a questão, nós estamos muito bem servidos em Cascavel. Às vezes eu brinco na faculdade que o ortopedista só sabe ver uma queixa, mas é que o ortopedista tem normalmente a visão do cirurgião, até porque ele tem que ter a habilidade cirúrgica, mas hoje a gente tem os ortopedistas que têm essa visão clínica, né, que ajuda bastante no diagnóstico, porque quando na FAG que eu dou aula para graduação, uma das aulas eu falo sobre lombalgia, em relação à lombalgia inflamatória, que é mais a parte que pode ser uma doença reumática. E a questão que o Gustavo falou, que realmente não adianta pedir ressonância para todo mundo. A partir dos 30 anos, 20% da população vai ter alguma alteração na ressonância. Não adianta você só fazer o exame achando que vem o diagnóstico e eu faço a conduta. Se fosse simples assim, a gente ficaria muito fácil. Você pede o exame, dá o remédio e tá, depois a gente fala que não melhorou. O que você faz? Ou às vezes você vê o exame, a lesão do lado esquerdo, e a dor é do lado direito. E aí, como é que explica? E agora o que eu faço? Então, assim, é a sequência. Você escutar o paciente, examinar ele, lógico, dentro da evolução, você pedir os exames de imagem necessários, interpretá-los e seguir o acompanhamento dentro, um ajudando o outro, né? Muitas vezes, cada um na sua parte, né? Mas acho sempre se complementando, acho que é uma coisa que o paciente ganha em termos de cuidado. A gente vê que a clínica é muito importante, né? Sempre que a gente vai começar a ter uma matéria, pneumo, qualquer que seja, falam da clínica. A clínica. Primeiro escuta o paciente, escuta em todas as especialidades, não adianta, né? E seguindo nisso, vocês têm alguma coisa assim que mais gostam dentro de todos os casos, ou algo assim que consideram desafiador dentro da sua especialidade, ou que vocês veem no dia a dia? O que eu acho mais desafiador é que você vai acostumando, assim, ó, como o Diogo falou, se eu faço cirurgia de coluna, o que mais chega no meu consultório é dor lombar e dor lombar. Então, quando o paciente começa com uma alteração neurológica clara, em que não está batendo com o exame que ele tem, muitas vezes o paciente chegou com o exame, em que a história tem uma evolução diferente do que é o esperado, isso te faz, é o caso diferente do teu dia, é o caso que te empolga, que te faz raciocinar, é o caso que eventualmente te leva a fazer uma discussão com um radiologista, né? É o caso que faz com que você saia da tua zona de conforto e saia daquele mecanismo só da roda girando para você, em que você quer ter um aprofundamento maior. Isso é o que te empolga no teu dia a dia. Sim. E na área cirúrgica, eventualmente, casos que são mais complexos e que você consegue resultados que são muito bons, esses, sem dúvida, são recompensadores. Né? E isso você observa em um pós-operatório, com os pacientes voltando e tudo. Na minha área, assim, o que mais a gente consegue assim, ter uma satisfação é que as doenças reumáticas elas evoluíram muito nos últimos 25 anos, né? Principalmente pelo conhecimento do sistema imunológico, as doenças imunomediadas, doenças autoimunes que envolvem a reumatologia. A dor crônica acaba sendo um desafio muito grande, porque infelizmente tem muitos pacientes que mesmo com toda a abordagem você não consegue ter às vezes um resultado tão bom, mas as terapias evoluíram muito. A reumatologia dos últimos 20 anos evoluiu de uma maneira espantosa na reumatologia, então a gente consegue hoje mudar drasticamente a evolução natural da doença. Por exemplo, as deformidades que a gente fala para vocês, que eu aprendi na faculdade, Gustavo aprendeu na faculdade, a gente não vê mais hoje na reumatologia. Aquele dedo em botoeira, pescoço de cisne. Um dia eu falei, isso existiu mesmo, porque hoje as terapias mudam radicalmente a evolução natural da doença, devido às terapias biológicas que a gente tem hoje no mercado. Então, o que dá mais satisfação é você pegar um paciente que chega de cadeira de roda, que chega com uma limitação, não consegue trabalhar, não consegue de manhã colocar roupa, não consegue se alimentar direito, e você, em poucos meses, fazendo o diagnóstico correto e tendo a opção de ter essas terapias no nosso arsenal, o paciente simplesmente volta a ter uma qualidade de vida completamente normal. Né? Se você olhar o paciente depois de 2 anos, você fala, mas ele não tem doença. Então, isso é uma satisfação muito grande que se você vê na prática, você dando qualidade de vida para o paciente. Né? Então, o que mais assim, me atrai na reumatologia é esse conhecimento mais amplo das nossas doenças, a questão de entender melhor as doenças, de ter drogas mais seguras e, na prática, você conseguir usar essas drogas. Né? Então, isso é o que me atrai. E também a questão da dor crônica, mas acontece que a dor crônica, como tem outros fatores envolvidos, nem sempre é uma droga isolada que vai resolver o problema, né? É muito a avaliação multidisciplinar. Então, são características das doenças, né? Mas a questão das doenças autoimunes é o que mais me dá satisfação de ver, digamos, de uma maneira mais objetiva, o resultado clínico e a resposta terapêutica. Sim, essas duas profissões são... algo que, assim,
ao longo da vida, a tendência é que cada vez mais a pessoa vão visitar vocês, né, como pacientes, porque com a idade, são especialidades onde a gente vai deteriorando tanto a parte óssea quanto a parte reumática, de articulações, cartilagem, e a gente precisa de alguém. E eu acho também que a reumato tem que ser muito mais falada sobre, porque, por exemplo, eu não sei como é a maioria, mas pelo que eu pergunto, as pessoas não conhecem o que é um reumatologista, né? E a gente acho que você deve receber muita pessoa que é para reumato, mas vai para um orto, porque não conhece o reumato. Tem uma curiosidade, durante a faculdade de medicina, eu escrevi a apostila de reumatologia da UniOeste. Eu gostava da parte clínica. E o que me fez eu mudar um pouco, porque eu vi que eu podia fazer algo que eu tinha um prazer maior, que era a parte cirúrgica, mas a parte clínica eu gostava muito. E isso é o dia a dia, né? O paciente, normalmente o reumatologista, ele é um médico que acaba sendo referenciado por outros colegas, né? Que o Diogo falou uma coisa verdade, você viu um exame alterado, né? Um fator reumatoide, um FAM, né? Tá diferente, opa, peraí, será que não tem alguma coisa mais acontecendo? Saiu do meu limite, saiu do meu grau de conhecimento. Então, normalmente é uma profissão que acaba sendo referenciada, mas muitos pacientes chegam para mim e muitos pacientes confundem diagnósticos, né? Ele confunde o diagnóstico de uma artrose, que é o cabelo branco de uma articulação, que todo mundo tem artrose, todo mundo vai desenvolver artrose na sua vida, com artrite. E, doutor, eu tenho artrite. Até você tirar a informação do paciente que ele quis dizer que era uma artrose, que não era uma artrite, porque para mim muda totalmente o jogo. Né? Cirurgicamente, para mim, um paciente que tem artrite, ele é um paciente que vai estar usando eventualmente corticoide, vai ser imunodeprimido, aumenta a chance de complicações, aumenta a chance de infecções, diferente de um paciente que é o esperado que ele vai ter na vida, que é a artrose. Né? A reumatologia acaba sendo um patinho feio, na verdade, né? Mas é que isso é muito de mito. Acho que é mais a questão de a gente sempre tentar... aqui um espaço, agradeço a oportunidade de a gente poder divulgar mais a especialidade, porque dos nossos avós, nossos antigos, a gente tinha muito que reumatismo é uma doença de velho, reumatismo é uma doença que só tem quem vai ter mais idade, que quando você fala, nossa, eu com 30 anos estou pior que a minha avó, né? E hoje, quem já passou na reumatologia, que eu falo sempre, a grande maioria dessas doenças autoimunes, que dá um retorno prazeroso em relação ao tratamento, são em pacientes jovens. As doenças autoimunes hoje são pacientes abaixo de 50 anos de idade. Então, a doença reumática não é doença de velho. Ela comete o idoso, mas ela comete pacientes jovens, né? Então, muitas vezes o paciente fica rodando em outros especialistas e é importante, dentro das outras áreas também, eles poderem... Porque se o paciente tem artrite reumatoide, ele só vai chegar no especialista se alguém um dia examinou o paciente e encaminhou para o reumatologista, né? E a questão que o Gustavo falou, se tem artrite, muda completamente o diagnóstico. E o que você tem que fazer para ver se o paciente tem artrite? Você tem que examinar ele. Normalmente o exame de sangue não vai dizer se ele tem artrite, ele vai indicar, mas o exame físico que é o direcionamento, né? Então, assim, acho que é mais realmente a divulgação do que o especialista faz, né? Porque realmente o ortopedista, eu falo, tem a visão mais cirúrgica, digamos assim, o reumato tem a visão mais clínica, porque normalmente ele vai tratar dores no mesmo lugar. Né? Por exemplo, se o paciente tem dor nos joelhos, será que ele tem lesão do ligamento dos dois joelhos ou ele tem uma artrite reumatoide? Né? Então, assim, a queixa, muitas vezes, o que vai mudar? O tempo de dor, a idade do paciente, fatores de melhora, fatores de piora, complementar com exame de sangue, exame de imagem, para depois você chegar num diagnóstico. Né? Então, isso é a essência. Eu acho que a gente sempre vai voltar, que a gente está batendo na tecla que a diferenciação e o melhor conhecimento do paciente vai ser você fazendo uma anamnese cada vez melhor e examinando e pedindo os exames quando, porque às vezes é sempre mais é menos, né? Digamos assim, menos é mais, perdão. Pedir exames quando necessário, mas não adianta você pedir um monte de exame para mostrar que você é um bom médico. Você tem que saber o que pedir e quando pedir. Isso parece clichê que o Diogo fala, né? Nós falamos várias vezes, né? Quem acompanhou no ambulatório de cirurgia de coluna, via às vezes o paciente chegava e falava, primeiro me conta o que você está sentindo. E o paciente falava, eu tenho uma hernia de disco. Eu perguntei o que você está sentindo. Aonde dói, para onde a tua dor caminha, se eventualmente tem outro sintoma, né? Porque se você não fizer isso, não fizer essa ordem da anamnese, do exame físico, você só se basear em exames de imagem, você opera pacientes que não têm necessidade, você vai operar o paciente que não tem necessidade, você não vai melhorar o problema desse paciente, você vai arranjar uma complicação para esse paciente. Então, essa triagem que é feita antes, é isso que muitas vezes determina o que a gente tem de algum tema e o que é o sucesso do médico, né? Como você vai atingir bons resultados, você vai se tornar um médico referenciado. Né? Isso vem de uma construção, e essa construção começa nessa anamnese, exame físico do paciente. É sempre, sempre, sempre.
Não adianta muito. Já chego às vezes na clínica e falo, doutor, deixaram aqui essa ressonância, o senhor vê se é cirúrgico ou não é. Eu falo, agenda um horário, porque não dá para saber. E assim, né, Gustavo, na tua área, é que se você indicou mal a cirurgia, não é bom ele operar 10 colunas e 5 ir mal. O paciente ele operou a coluna porque muitas vezes tem casos difíceis, tem casos que vai ser complexo, às vezes o paciente não adere ao tratamento, mas se indicou mal, como é que vai melhorar? Então, você tem que fazer isso previamente para você saber, bom, esse aqui é um paciente que será que, por exemplo, o paciente tem muita dor nas costas e tem fibromialgia junto, quer dizer, dói tudo? Sim. Então, quer dizer, aquela dor, de repente, tem outras dores da mesma intensidade no corpo todo. E igual, assim, exames de imagem, eu sempre tenho um slide que eu coloco na minha aula, que a necessidade de não pedir exame quando não precisa. Principalmente ressonância magnética, porque ela vem muito alterada. A partir dos 30, 40, faz uma ressonância de ombro, vê se vai vir normal. Faz uma ressonância de coluna. Não vai vir normal, ela vai vir com alterações. Você tem que interpretar o que aquelas alterações dentro do contexto clínico, né? Então, uma coisa que eu falo que é uma característica da artrose, que é a dissociação clínico-radiológica. A imagem nem sempre é igual à clínica. Né? Então, esses cuidados é importante, o aluno já ir, o acadêmico, os médicos recém-formados, ir já formando desde o início, não deixar para fazer depois. A gente sempre vai voltar na tecla de anamnese, exame físico. Se o paciente chegar com um saco de exame, conversa com o paciente, examina ele, agora deixa eu ver os exames que você tem. Senão você mesmo começa a viciar teu raciocínio, porque se você senta e já vê uma hérnia enorme, é difícil você, às vezes vai mudar a maneira de conversar com o paciente. Você já vai chegar, tá, mas dói do lado esquerdo mesmo? Quer dizer, porque você já viu a imagem. É mais difícil você convencer o paciente que aquela alteração do exame dele não está causando a clínica do que ele apresenta, do que eu chegar a operar aquele paciente. Então, às vezes, o paciente tem uma hernia, como o Diogo falou, enorme e não tem sintoma nenhum. Se eu fizer uma ressonância abaixo de 20 anos, 15% das pessoas têm hernia de disco. Acima de 60, praticamente todo mundo. E é isso que determina, eventualmente, que se eu começar a operar toda a hernia de disco, com 60 anos, todo mundo operado. E não vai ser esse o resultado. Se você não sabe o que você está procurando, você não sabe o que você vai encontrar. Quando pedir o teu exame, você vai ter alteração e você não sabe se aquilo é a causa. Fazer exame de imagem é tirar foto. Então, eu explico para o paciente, sabe o que está escrito no laudo? No laudo está escrito o que ele está descrevendo. Se ele fosse descrever uma foto sua, falando, olha, você tem fios de cabelo branco, você tem rugas do lado do olho, você usa um óculos, não quer dizer que tudo aquilo é um problema. Ele está descrevendo o que ele vê. Agora, se aquela vai ter alguma correlação, é o exame físico e a anamnese. É aquela coisa, né? Quem procura acha. Se pedir de tudo, vai ver de tudo, né? E é muito nítido isso na clínica, né? Quando eu ainda estou no ciclo básico, então a gente acompanha os doutores e chegam os pacientes cheios de papel, assim, e largam em cima da mesa. E o médico faz assim... O que o senhor está sentindo? É sempre, é rotineiro. Perguntam tudo e depois, no final, vão analisar os exames. E a gente já vai pegando essa visão para ver que, realmente, ele vai criando raciocínio, ele já sabe o que ele vai ver nos exames no momento em que ele abrir. Sim. É muito... E essa ordem tem que ter, mas tem que olhar aqueles exames do paciente, tá? Senão aquilo vai gerar uma agonia tão grande no paciente que ele vai para casa e vai falar, o doutor não viu meu exame. Tem que olhar, com certeza. Olha, por favor. E principalmente no momento, na era que a gente vive, que tem a parte boa e a parte ruim, que é o internet, inteligência artificial, né? A pessoa coloca os sintomas ali, sai o diagnóstico, sai o exame físico, sai tudo, né? Hoje a informação, antigamente, há 20 anos atrás, tudo que o professor falava, meio se aceitava, meio goela abaixo. Agora não dá, tudo que você fala, você está ali assistindo a aula, você está digitando. Será que não está falando bobagem? Será que é isso é bem isso que a literatura fala? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje e tudo que você fala, e às vezes eu falo para os alunos que assim, vocês estão dando passos lentos até se formar, mas vocês estão chegando, vão ser médicos. Tudo que vocês falarem tem um peso maior. Né? Quando você chegar aqui e falar, eu acho que você tem lúpus. Espera aí, você é médico. Uma médica falou que eu acho que eu tenho lúpus, o que será que eu tenho? Então, cuidar, às vezes, o que você está pensando do paciente, eu vou te encaminhar para um médico porque pode ser que você esteja uma doença diferente. Não dê nome, porque muitas vezes tudo que você falar tem um peso muito maior e o paciente vai para a internet, depois demora um ano para chegar no especialista, pensa a confusão que às não dá vezes na nem vai cabeça e fala, dele. tenho lúpus. Tá, assim, um exemplo que eu dei, mas eu digo assim, é só cuidar que vocês estão formando identidade médica e muitas vezes como estudantes vocês querem, às vezes, mostrar que eu entendi a matéria e vou falar para o paciente que eu estudei e aprendi a matéria. E às vezes começa a falar as coisas, mas o paciente já toma aquilo como uma verdade, porque na frente estão vendo um profissional da saúde. Eu tenho um familiar que a mancha, ela tinha uma mancha, essa mancha não melhorava, tirou uma foto da mancha, jogou no ChatGPT, colocou os sintomas e perguntou o que pode ser.
E um dos sintomas que falou foi, pode ser lúpus. Quando me falou, eu falei, olha, você pode ter tudo no mundo, menos lúpus. Das características que você tem, nenhuma delas bate com lúpus. Mas é que a informação quebrada, né? É natural. Então, assim, tem que cuidar, por isso que é importante você ter informação, mas às vezes informação desconexa vão te trazer mais dor de cabeça do que resolutibilidade. Até porque a inteligência artificial não vai perguntar todos os sintomas que a gente pergunta na anamnese, né? Então, a paciente está sentindo algo que ele não acha que é relevante, ele não vai colocar lá. A inteligência não vai saber que ele está sentindo aquilo. E tem uma coisa que é natural do ser humano, que é o feeling, né? É o sentir. Peraí, essa história não está batendo. Está um pouco diferente. Sim. Você querer entender um pouco melhor. Mesmo que você colocasse todos o questionário de uma anamnese em uma inteligência artificial, o tocar, o sentir, o entender o que está acontecendo, isso ainda é muito do ser humano. Isso não tem como substituir. Não tem como. A gente tem que lembrar 2 fatores, né? Que tanto, por exemplo, o ChatGPT, que agora onde mais as pessoas pesquisam, ele apenas lê fatos. Se aquilo aconteceu, ele vai saber responder. Se aquilo não existe, não. E o médico, ele vai conectar aquilo que ele aprendeu, não só aquilo que ele já viu, né? Então, por isso que é muito mais além. E mesmo se você faz uma pergunta para o chat, no final ele ainda fala, consulte com um especialista, mas as pessoas ignoram essa parte, né? E é porque a maior parte das doenças vão ser doenças que são básicas, vão ser doenças de um diagnóstico que vão ser mais fáceis. Eventualmente você vai numa inteligência artificial, ele vai te dar muitas exceções. Que não vai ser, o teu dia não é exceção, o teu dia é regra. Como eu falei, no meu caso, no dia a dia, 95% é uma lombalgia mecânica que com uma atividade física resolveu. 5% vai ser alguma alteração realmente importante. Sim. Quero saber também como que funciona a rotina de vocês. Vocês conseguem equilibrar a vida pessoal de vocês com a clínica, com o trabalho, cirurgia? Como que funciona? É corrido, não é? Isso depende muito da tua organização. O que você se propôs para a tua vida, né? Nós conversávamos antes de começar o podcast, que você falou, eu tenho uma vontade de ter uma clínica. Quando você parte para a parte de medicina privada, no meu caso, ortopedia, você pode trabalhar muito com plantão. Se você tem plantão, você está vendendo horas, você não está vendendo serviços. Então, quando eu decidi trabalhar na parte privada, eu falei, olha, eu quero alguma coisa em que seja valorizada o meu atendimento e o valor da minha cirurgia. Né? Eu não faço mais plantões. Então, mas isso foi uma opção de vida que eu fiz lá atrás. Não quer dizer que no início você começa ganhando super bem, não. Você, cada dia, é juntando uma pedrinha e você vai construindo. Para que eu chegasse em um momento da vida e tivesse qualidade de vida. Então, eu consigo conciliar. Mas eu sou exceção. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã espontaneamente. Sábado, domingo, feriado. Vou para a academia 6 vezes na semana. Às vezes, vou 2 vezes por dia na academia. Vou fazer tanto musculação quanto um esporte. Eu encerro meu atendimento, em geral, 5h30 da tarde. A partir dali eu vou cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar das minhas coisas. Mas eu me organizei para isso e eu coloquei também um teto de quanto vale o dinheiro. Você pode ganhar muito mais fazendo plantões todos os dias? Você pode ganhar infinitamente mais. Só que daí você não tem a qualidade de vida. Você não dá atenção para as pessoas que você se importa e com as pessoas que se importam com você. Você não dá atenção para você. E aí chega o médico com 50, 60 anos... O médico está acabado, porque ele não conseguiu desenvolver a parte profissional dele, ele ficou, como eu falei, vendendo hora, não vendendo produto, né? Não vendendo o seu atendimento, ele vai depender sempre de plantões. Então, se você se organizar na sua vida desde o início, colocar sua meta, que sua meta seja a sua vida e não seja também só apenas dinheiro, você consegue fazer as coisas que você gosta, consegue ter uma qualidade muito boa. Mesmo sendo cirurgia, não tem algo rotineiro de emergências que você tem que sair no meio de madrugada? Pode, mas é muito raro com que isso aconteça, né? Porque, por exemplo, assim, como eu faço cirurgia de coluna, não vai chegar uma fratura exposta de coluna. E se chegar, essa pessoa ela está em condições de vida ou morte, né? Então, em geral, mesmo fraturas de coluna, elas acabam sendo agendadas. Foi feito o diagnóstico na madrugada, vai operar pela manhã, né? Então isso pode acontecer. São muitas raras exceções. Acontece, mas acontece 1 ou 2 vezes no ano. Não acontece mais do que isso. E lógico, você tem que estar preparado para isso, tem que entender. Por mais que eu fale isso, meu telefone ele fica ligado. Os pacientes que eu operei têm meu telefone. Qualquer problema eles me ligam. E o que o Diogo falou antes, às vezes você operou esse paciente 5 anos atrás, agora um familiar se machucou, ele vai entrar em contato. Só que você consegue ter essa organização. Legal. Não é algo que você vai vender a sua alma e que você vai depender somente daquilo. E você tem que aprender a falar não para as coisas também, né?
O paciente ele tem que entender que você tem tua vida, eles têm tua rotina. Se você ficar respondendo mensagem de paciente por uma coisa que não seja eventualmente uma coisa importante 11 da noite, você vai se acostumar a fazer isso sempre. Então tem que ter uma rotina, você tem que desligar o celular. Se você não é um sobreaviso, você tem que se desconectar da tua parte médica também. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que hoje você ter qualidade de vida, você ter uma vida fora da medicina, eu acho que vai realmente de organização. Esse é o grande desafio, eu acho, de todas as profissões. A medicina, como a gente mexe, eu falo, né? Por exemplo, um cirurgião cardíaco. Às vezes ele está numa cirurgia de urgência, se o paciente ali, ele acabou a cirurgia, ele fala com a família, chega em casa, toma um banho e vai jantar com a esposa. Ou vai numa festa. Questão de 1 hora ele está numa cirurgia de alto risco e depois está numa festa. Então, assim, você tem que trabalhar isso desde o início, no sentido qual que é o perfil que você... características, o que você quer para a tua vida, porque não adianta, tem algumas especialidades que vão exigir mais. O Gustavo falou a questão que ele não tem tanta ligação de urgência, mas uma cirurgia cardíaca você vai ter que ter uma equipe, cirurgia neurológica exige um pouco mais. Então, assim, é uma coisa que você vai ter que, algumas coisas você vai ter que ceder a mais. Mas é o que eu falo, a gente tem que a medicina tem que fazer parte da nossa vida, não a nossa vida fazer parte da medicina. Porque você vai entrando num círculo vicioso, que chega um ponto que você chega de uma maneira que você tem que trabalhar para você poder manter a parte financeira, daqui a pouco você não consegue fazer suas coisas, você não consegue viajar, você não consegue ter um momento de lazer, você não consegue, final de semana, ver os amigos. Então, assim, eu acho que uma dica que eu daria aos recém-formados, procure fazer a melhor especialização, o melhor aperfeiçoamento naquele momento. Não deixe fazer lá para frente. Muitas vezes você não vai estar com tanta saúde, tanta disposição, tanta paciência, mas tentar fazer o máximo que você conseguir logo após a formação, que você vai estar mais, digamos assim, com disposição, para você fazer a melhor aperfeiçoação que você vai colher lá na frente. Porque hoje a medicina, como a parte financeira, lógico que é importante, é bom ganhar dinheiro, é bom viajar, é bom ter um carro legal, é bom ter um apartamento, mas assim, você tem que equilibrar, porque se você às vezes querer inverter as situações, você vai às vezes ganhar muito mais dinheiro recém-formado, não vai se aperfeiçoar, certo? E quando daí para manter aquilo você tem que trabalhar muito em coisas que talvez você não goste tanto, e para manter esse padrão lá na frente você não vai ter a especialização que realmente precisaria. Então, assim, procurar fazer estudar, fazer a especialização, para que quando você chegar num ponto que você está mais cansado, você faça mais o que você goste e você faça algo diferente que te dê uma remuneração. Sim. Isso que é o desafio, porque a especialidade, você pensa, por que eu, por exemplo, eu fiz 4 anos de residência. Eu cheguei com 30 anos de idade e fazia já... em 2010 eu entrei na medicina em 98, com 12 anos de medicina não tinha um tostão no bolso. Mas eu tinha feito 4 anos de residência, entende? Então aquele momento que às vezes um colega meu que estava 7 anos formado, de repente já estava com apartamento, com casa, mas não fez residência, não fez uma aperfeiçoação e chega num ponto que de repente ele, para manter aquilo, ele começa a se sacrificar. Então isso é uma coisa que tem que equilibrar. Eu acho que tem que ter essas coisas porque a medicina suga muito. Se você começa a entrar e quer saber, e conhecimento que é importante, você tem que ter conhecimento científico, tem que fazer as coisas com equilíbrio, mas esse é o desafio, acho que o diário, né? Você trabalhar bem, ser um bom profissional, dar atenção para o seu paciente, também você não pode ser um médico descuidado, um médico que não valoriza, não dá atenção ao teu paciente, mas esse equilíbrio é importante para você ter qualidade de vida, senão a coisa sai de controle. Eu acho interessante para quem for escolher uma especialidade, entender como que é essa especialidade. Como que é a carreira dessa especialidade no começo, no meio e fim dela. Converse com pessoas que estão no mercado há mais tempo. Procure saber, tanto pessoas que eventualmente você considera pessoas de sucesso, ou eventualmente pessoas que não, que um fez de errado, que um não fez, porque às vezes o de sucesso ele é a exceção, e a regra não vai ser esta, então. Então, procure entender como funciona a sua especialidade, como é o futuro da especialidade, o momento em que está vivendo, que tem muita especialidade de momento, né? Falta uma especialidade no mercado e, de repente, começa a se pagar bem. E, de repente, encheu novamente esse mercado dessa especialidade. Então, observe bem se isso não é um momento que está passando. Com certeza. Seguindo nessa mesma linha, que você estava falando de mercado de trabalho, como que vocês enxergam o mercado de trabalho nas suas áreas hoje? Por exemplo, já estava comentando, mas é tudo dependente do quanto você trabalha, o quanto você vai ganhar, ou o local que eu vou escolher,
Que áreas que você acha, por exemplo, na orto, na reumato? Eu vou trabalhar numa clínica, eu vou trabalhar em tal hospital. Como que vocês veem essa questão do mercado de trabalho mesmo? Que assim, você terminou uma especialidade de ortopedia. Você vai fazer uma subespecialidade hoje em dia. Né? Então, você vai fazer coluna, você vai fazer mão. Como o Diogo falou, fiz 3 de ortopedia e eu fiz mais 2 de cirurgia de coluna. E eu cheguei na cidade, você chega independente da tua formação, fiz no Oeste, fiz federal, fui para os Estados Unidos, voltei, não importa. Você é o que está começando no chão de fábrica da medicina. E você vai ganhar pouco, você vai ter que começar a ralar, ter que começar a trabalhar. Então, a partir dali, se você quer fazer uma construção de algo privado, quero partir para uma clínica, quero partir para alguma coisa, não basta apenas a tua formação. Desde, eventualmente, quero voltar para Cascavel. Quem são as pessoas de referência na área? Porque se você for só mais um profissional que vier aqui abrir uma porta, você vai abrir a porta e não vai vir paciente. Não adianta a minha formação ser excepcional, eu abrir uma portinha que não vai vir paciente. Então, hoje em dia, em centros maiores, ou você está ligado a hospitais que são referência, ou você vai estar ligado a clínicas que são referência, que elas vão ser os carros-chefes para chamar esses pacientes. Lógico que vão ter exceções, mas se você estiver nesses locais, isso com certeza vai tornar mais fácil a tua vida. Né? Então, eventualmente, hoje você terminou a ortopedia, quer voltar para a cidade de Cascavel? Converse com as clínicas que são referência. O que vocês estão precisando? Está saturado o mercado de cirurgiões de joelho. Não adianta eu vir fazer cirurgia de joelho. Porque, eventualmente, eu preciso de um cirurgião pediátrico, eu preciso de um cirurgião de coluna, porque a demanda já vai estar saturada, entende? Então, é importante formação, mas é importante você analisar o local que você vai, ter contato com os locais em que você quer retornar, porque centros maiores não basta currículo, não basta chegar na cidade e abrir uma porta, você precisa ter contato de locais em que já são referência. Eu acho que assim, realmente hoje, como você comentou anteriormente, as faculdades de medicina estão crescendo bastante, o mercado cada vez está mais concorrido, então acho que primeiramente procurar se formar bem. Eu acho que vocês, os alunos que estão caminhando da metade para o fim da faculdade, entender o que querem da vida, qual que é a área que pretendem exercer, e dentro do que pretende exercer, onde que você tem um plano de morar em alguma cidade, de morar em alguma região. Porque, por exemplo, você vai casar e teu marido, por exemplo, mora em Ubiratã, que é uma cidade pequena, e você quer ser neurocirurgião. Não vai dar lá. Entendeu? Então, você tem que ter um pouco de bom senso de saber qual que é teu plano de vida, aonde que você quer morar, se a cidade comporta aquilo que você queira fazer. E assim, lógico, bons profissionais sempre vão ter espaço, com maior ou menor dificuldade. Então, primeiro é você ter uma formação bem feita, você saber, você ter, digamos, segurança daquilo que você está fazendo. E, lógico, hoje os centros maiores vão saturando um pouco mais. Cascavel, quando eu vim para cá, há 15 anos atrás, era uma realidade, já é outra. Então, não é aquela questão de você vai se formar, vai chegar e vai dar tudo certo. Não é tão lógico assim, não é tão imediato. Agora, sim, vai ter que saber se colocar dentro do mercado de trabalho, aonde que você tem mais chance de crescer. Né? Talvez, será que eu for uma cidade um pouco menor, aqui perto, agora teu foco é só naquela cidade. Se você realmente vai querer ficar lá, primeiro vê se aquela cidade comporta aquilo que você faz. Não, porque senão você pode se decepcionar. E comportando, você tentar ter pessoas ao teu lado que possam te agregar, né, dentro de uma clínica ou dentro, porque você se formar na tua área e fazer só aquilo desde o início não é simples. Né? Por isso que eu reforço muito para os alunos, primeiro sejam médicos. Não adianta chegar no quarto, eu quero dermato. Ok, você pode ir num estágio de dermato, mas faz a faculdade bem feita, foca naquela área e depois se aperfeiçoa. Dermato eu quero, então no reumato eu não vou estudar muito. A ortopedia é muito chato, não quero, eu quero saber de pé. Você tem que ser médico primeiro. Você vai se formar, vai fazer 2, 3 anos de plantão, você vai pegar trauma, vai pegar tudo. Então você tem que ser um bom profissional para depois você fazer a tua subespecialização. Né? Eu vejo que uma coisa que mudou muito da minha época de faculdade para hoje, que eu acho uma coisa que não é muito boa. Eu lembro que na minha faculdade a gente estava no 4º, 5º ano e os alunos pensavam, o que eu vou fazer? Eu vou fazer orto, vou fazer reumato, vou fazer clínica, aí fiz um estágio, vou para reumato, vou para pneumo e depois vou me formar bem, aí depois eu vendo que eu vou morar e daí eu vou começar a ganhar dinheiro. Eu vejo que muita mentalidade hoje de alunos de 4º, 5º ano, o que dá dinheiro? O que é mais rápido? Eu vou montar ali uma clínica tal, que eu sei que aqui eu já ganho uma grana, que eu já começo. Aí o médico que eu vejo, o médico se forma faz 6 meses, o Instagram já florido, com
Fala, nossa, eu quero consultar com esse médico, porque o tanto que ele sabe já do que ele fala de informação. Então, assim, fazer uma formação mais sólida, entende? Não fazer as coisas meio de qualquer jeito. Acho que se aperfeiçoar não precisa ser exatamente uma residência. Hoje tem pós-graduação, tem áreas muito boas hoje, mas assim, fazer uma formação que você faça algo diferente, algo que você saiba fazer, aquilo, isso eu sei fazer. E, lógico, se adequar na cidade ou onde você quer morar, porque hoje a concorrência está muito mais difícil que estava na nossa época. Né, Gustavo? Não que seja que era fácil, mas... As especialidades, elas têm solidez algumas. Isso que eu falei antes de modismos. Existem alguns modismos de especialidades e subespecialidades, que hoje a gente já viu várias vezes surgir e sumir do dia para a noite. Explode hoje um tipo de procedimento, algum tipo de técnica, e de repente enche de pessoas querendo fazer aquilo, 6 meses depois já não existe mais. Então, primeiro, se uma coisa é facilmente reprodutível, ela vai ser reproduzida. Então, se você consegue aprender aquilo em 6 meses, em 6 meses várias pessoas vão estar fazendo aquilo. Então, essa solidez que o Diogo estava falando, essa construção sua como médico, ela vai te gerando um alicerce. Quando você chega lá em cima, é muito difícil com que você não alcance um certo sucesso na especialidade que você está fazendo, né? Porque a construção foi feita. Lógico que isso depende de time, depende de bom senso, depende do local que você está. Tem que analisar essas ideias que o Diogo pegou e falou. Não adianta eu ser o melhor. Posso ter o Dr. House. Se eu não estiver no lugar certo, não adianta eu ser o Biratã ou o Dr. House, como o Diogo falou. Não é que o Biratã é uma cidade que tem vários pacientes, mas é uma referência de uma cidade pequena que acaba vindo muito. Podia ser outra cidade, né? Senão vai chegar. Eu tenho só um exemplo de uma cidade pequena. Eu queria perguntar, já que vocês estão falando dessa parte do mercado de trabalho e falando assim, queria perguntar para vocês assim, como que foi no começo para vocês conseguirem construir essa autoridade profissional na área de vocês? Porque assim como vocês falaram, às vezes você chega num lugar, por exemplo, Cascavel, tem muitos doutores especializados nessa área, mesmo que eu também estou especializado. Como que você faz no início para você conseguir se destacar? Posso começar? Por favor. Esse é um desafio. Eu acho que primeira coisa, né, você fazer a medicina da melhor maneira possível. A nossa maior propaganda é o boca a boca, então você vai ter construindo tua identidade médica, não tem como você... Porque eu falo, não adianta você falar que é bom, você tem que provar que é bom. Isso é dia a dia. Não adianta chegar, não, meu médico lá é bom, tá, mas se para mim não serviu. Não adianta, dia a dia você tem que estar mostrando que você é bom, que você tem capacidade. Então você tem que ter também muito equilíbrio de não se achar o pior, como assim, se valorizar, mas também não achar que sabe tudo. Isso é eternamente, a medicina é uma essência do aprender, de ir atrás, de você estar sempre se aperfeiçoando. Então, chegando na cidade, você começa a trabalhar, você vai vendo as oportunidades, onde que encaixa a tua área. Por exemplo, eu como clínico, comecei a fazer plantão na Policlínica, que é um hospital aqui da cidade. No SUS, precisava de reumatologista no CISOP, comecei a trabalhar naquela região, e o consultório foi de trabalho formiguinha. Né? De repente, você atendia, uma paciente foi lá, gostou de você, vou indicar para a minha vizinha, vou indicar para minha filha lá também, minha mãe tem a mesma dor. Então, você vai criando uma identidade, né? E lógico que assim, você tem que ir consolidando isso no teu dia a dia. Né? Eu acho que o principal fator é esse, é você começar, e lógico, quando você tem mais entusiasmo, trabalhar mais se você conseguir, porque cada plantão que você faça mais, você vai criando uma reserva lá para frente. Não adianta você deixar fazer plantão lá na frente, você não vai ter mais paciência, vai ter mais... Eu, por exemplo, eu fiz plantão noturno até 2021. Né? Eu fiz 15 anos de plantão noturno. Hoje eu não consigo mais fazer plantão noturno. Tipo, minha cota foi, eu entendi até o limite, hoje eu não consigo fazer. Mas eu fiz porque eu tinha mais tempo, eu conseguia coordenar minhas coisas. Lógico que tinha muitas vezes que tinha uma festa, uma viagem, eu tinha um plantão. Quer dizer, você tem que... Não é fazer só o que você quer também, né? Você tem que ceder de um lado e tem que... ter um intuito, não, eu vou fazer isso para colher lá na frente, né? Mas isso são coisas que, se tivesse uma receita de bolo, né? Mas eu acho que o principal é você confiar em você, não ter uma autoestima exagerada também, não, digamos, aceitar que você tem suas limitações, né? E começar nisso, começar devagarinho, fazendo o teu nome aos poucos, não querer fazer isso da noite pro dia. Que eu falei anteriormente, se eu quiser ser o doutor mais conhecido de uma hora, não adianta colocar outdoor, não adianta colocar... Lógico que a propaganda é importante, mas a essência ainda é o dia a dia, é a relação médico-paciente, é o boca a boca, isso que vai consolidar o teu nome,
a tua especialidade dentro do cenário da cidade que você esteja. Então, essa questão da relação médico-paciente, eu vejo também a importância do Sistema Único de Saúde, né? Da questão de atuar também em locais públicos, porque a gente passa, às vezes, com alguns doutores que eles criam uma relação realmente com os pacientes e, no final, às vezes, o pai levou o filho e o pai também tem uma queixa, mas não é a consulta dele. Ele fala, doutor, você atende particular? Doutor, você tem uma outra clínica? E ali também faz, né, a própria família. Porque se ele vê que a sua filha, o seu filho está sendo bem atendido, ele vai querer ser atendido, vai querer levar o pai, a mãe, e assim vai também, né? Não existe o médico atende bem na clínica e atende mal no SUS. O médico ou ele atende mal nos dois ou ele atende bem nos dois. Isso é fato, né? Só complementando o que o Diogo pegou e falou, uma particularidade do início da especialidade cirúrgica. Cirurgia, ela é treino, né? Então, não adianta eu ler no melhor livro como pilotar um carro de Fórmula 1, que eu não vou sentar no carro de Fórmula 1 e eu vou pilotar bem de início. Então, você começa pilotando um carro de menor potência, gradualmente você vai crescendo. Quando você pega Fórmula 1, você vai mais devagar. Então, é natural, eventualmente, você querer fazer coisas difíceis cirúrgicas no início. Só que coisas cirúrgicas difíceis dependem de habilidade, depende de tempo. Então, tudo é uma construção. Começa uma especialidade cirúrgica, começa operando casos que são condizentes para aquele nível que você está. E gradualmente você vai crescendo. Porque complicações vão surgir. E a partir do momento, se você chegou com aquele ego insuflado de quem acabou de se formar, a primeira complicação que você pegar e você não tiver suporte, você cai. Você te leva para o chão. Que o médico ele não está acostumado com o pensamento de complicações. Ou você não aprende isso. Como é que você lida? Como é que se lida com o paciente? Como é que se lida com a família? São coisas que são bem distintas. Então, saiba o local, o ponto da tua carreira em que você está. Então, se você está iniciando uma carreira cirúrgica, vai fazendo coisas que são condizentes com aquele teu grau de habilidade técnica. E aos poucos você vai aumentando. Como você falou do SUS, o SUS oferece muito isso, que você pode gradualmente aumentando a tua habilidade técnica, porque existe uma mão de obra muito grande. Por exemplo, na medicina privada, não adianta eventualmente, as pessoas vão procurar os locais de referência. Já que eu vou operar e vou pagar eu vou procurar as pessoas que são conhecidas para aquilo, né? Isso aí. Quero saber também, eu vi que vocês falaram também um pouco sobre a parte da finança, né? E é algo que a gente quer muito entender, porque a gente, querendo ou não tem uma aula sobre isso, né? Uma matéria que fala sobre a parte financeira e tudo mais. Queria saber, assim, se vocês fossem dar uma dica, como seria a relação do médico recém-formado com o dinheiro que ele recebe? Como que ele melhor administraria ele no início da profissão? Eu acho que a primeira coisa é cautela, né? Porque às vezes não se deslumbrar com o dinheiro, porque a gente sai do nada, de ganhar nada, e de repente está ganhando 15 mil reais, né? Parece, nossa, é muito dinheiro, né? Então, acho que tem um equilíbrio, no primeiro momento, o que você quer fazer? Então, por exemplo, quando eu fiz minha residência, entre a reumato e a clínica, eu fiquei um ano parado. E a minha especialização que eu fiz em Curitiba, no HC, tinha uma vaga só de residência e 2 de especialização. E eu falei, eu vou voltar para Cascavel, eu vou estudar, vou trabalhar meio período, o resto eu vou estudar. Porque eu sei que eu vou ter que guardar um dinheiro para poder me manter em Curitiba quando eu voltar na residência, né? Então, assim, no primeiro momento, ver o que você quer fazer a curto prazo, para você ter uma reserva, né? E dentro do que você vai conseguindo ganhar um pouco de dinheiro, eu quero comprar um carro que eu sempre desejei, você não se endividar muito, principalmente se você tem planos a curto prazo de ganhar menos numa residência, de ter que pagar, de se sustentar trabalhando pouco, né? Porque de repente a tua residência paga mal, às vezes é uma especialização que você não ganha nada, né? Então isso acho que é a primeira coisa, porque lógico, tem que ter cuidados, né, Gustavo? Tem que cuidar, mas não tem uma regra, senão a gente estaria milionário aqui e não iria nem mais trabalhando. Então assim, mas eu acho que uma dica que eu daria, assim, que me ajudou é você no início procurar guardar para fazer aquele primeiro passo que é a tua formação, né? E quando você começar a ver que você vai tendo um ganho maior, começa a investir esse dinheiro. Porque, igual o meu pai fala, dinheiro não aceita desaforo. Então, se você não se organizar hoje, você vai sofrer lá na frente, né? Então, assim, se cuidar, ter uma reserva aí de degrau a degrau. Às vezes até também hoje tem vários apoios financeiros, hoje tem investimentos, aí lógico que tem vários Bitcoin, tem um monte de coisa que você vai investir lá na frente. Mas é uma coisa que eu acho que a palavra que eu diria é equilíbrio,
né? Porque não tem uma receita de bolo, né? Sim. Mas eu acho que se você ter esse cuidado, principalmente a curto prazo, numa residência, a médio e a longo, para você chegar aos 60 anos que você possa não estar fazendo plantão, que você possa ter teu fim de semana livre, que você possa estar operando menos, você operando mais aquilo que te fala, eu opero só o que eu quero, entre aspas, eu posso, não precisa ficar o dia inteiro operando no SUS, né? Que você falou do SUS, o SUS realmente, infelizmente, é a questão que você vai equilibrando o teu tempo com o tanto que você ganha. Se você fazer uma cirurgia no SUS, você ganha 1.000 e uma particular você ganha 10.000, é teu trabalho. Sim. Então, assim, também não é feio, eu acho que com equilíbrio, ética, não é feio o médico ganhar dinheiro. O feio é você ganhar, explorar o paciente e fazer coisas que não são corretas. Isso é errado. Sim. Agora, você ganhar com o teu trabalho dentro de um contexto, isso aí é a profissão também, tem seus ganhos financeiros, mas não pode ser o foco principal. É uma coisa que é importante, não pode dizer, eu trabalho só por amor, que a gente está mentindo. É lógico que a gente quer ter ganhos materiais, mas que seja as duas coisas junto, porque realmente você tem um reconhecimento, você tem um muito obrigado de um paciente, você viu que mudou a qualidade de vida de um paciente, isso vocês vão ver que é a magia da medicina, que ainda que é o que tem que manter isso, né? Chama o dia do médico anteontem, é o que mantém a essência do ser médico. Não adianta todo esse reconhecimento se você chega em casa e suas contas estão atrasadas. Você está brigando com a tua família, você está querendo fazer alguma coisa, você não está conseguindo. O que eu expliquei antes de conversar com pessoas que são da sua especialidade é para isso, para você entender. Porque é muito comum, eu converso com os alunos, o aluno pega e fala, doutor, mas essa cirurgia deve pagar muito bem. Eu falo, quanto que você acha que paga uma cirurgia de coluna no SUS? Uma cirurgia de coluna no SUS paga R$400, R$300. Você tem ideia do que é isso? Nossa. Uma hernia de disco vai pagar 200. Você tirar isso, vai tirar imposto de renda, vai tirar a parte do anestesista, vai ficar R$200. Então, vocês têm ideia que é isso? Você acha que o convênio vai pagar muito mais do que isso? Então, aquela ideia do médico milionário, achando que ele está operando o SUS, está operando o convênio, ele está ficando milionário. Não, esse cara está trabalhando bastante. E esse teto, o Diogo brincou com um número aqui, 15 mil. Então, você chega fácil ali, mas os tetos a partir dali são muito difíceis de você romper. E você vai construindo a tua vida privada, você vai gerando custos também. Eu tenho uma clínica, eu tenho que ter funcionário para limpeza, eu tenho que ter a secretária, eu tenho que eventualmente ter o folguista. Tem uma série de coisas que vão acontecendo na tua vida. Então, primeiro, pergunte daquela área. Quantas pessoas, qual é a média que aqueles médicos ganham? Eu não me recordo, acho que na última reunião do maior convênio da cidade, se não me engano, boa parte ganhava abaixo de R$20 mil. A gente está falando de 70%, 80% dos médicos ganhando abaixo de R$20 mil. Eu não acho que vocês vão ser milionários. Aqueles médicos hoje, na época que ganhavam, a gente está falando de número para ser bem objetivo, que talvez seja uma dúvida de vocês. Sim, com certeza. Sim. Não tinha, acho que 10 médicos ganhavam acima de 80 mil. Porque a ideia, não estou falando que é ótimo isso, mas a maior parte das pessoas acham que chegam aquilo. Então lembre, 70% ganhando abaixo de 20%, o resto está nessa faixa. A gente não tem essa noção. Exatamente. A gente realmente acha, às vezes, que é diferente. Nossa, grande parte ganha mais de 20, 25 mil, mas não é É que bem a medicina antes era a lei da oferta e da procura. O médico era mais escasso, Sim. vamos dizer assim. Não existia convênio há 30 anos atrás. Então, o médico acabava tendo um ganho muito grande nas suas áreas, né? Então, muitos hoje que fazem medicina têm aquela visão que o médico, bem de vida, com várias posses, e hoje não é bem assim, né? Eu acho que, lógico, que depende da área, ainda que remunera muito melhor, tem áreas que, digamos, você tem um retorno maior, também até pelo tanto de conhecimento, mas é uma coisa que quanto mais você tiver conhecimento, quanto mais você trabalhar bem, mais você vai ter um retorno. Nem sempre vai ser do jeito que você gostaria. Nem sempre vai ser no tanto que você gostaria, mas que você consiga equilibrar isso, né? E esse início te oferece esse dinheiro rápido, né? Que é o dinheiro do plantão. Quando você está fazendo plantão, lembra que eu falei, vocês estão vendendo horas. Vocês vão vender 24 horas no dia, vocês não vão vender 25. Então vai ter o teto disso. Então, até que momento da tua vida você vai ter disposição para vender hora? Porque você vai cansar. Quando eu comecei a fazer a ortopedia, poxa, eu adorava operar de madrugada. Chegar um caso, nossa, passava a noite conversando. Passa 3 anos nessa vida dormindo, né? Passa 3 anos fazendo plantão, trabalhando de manhã e de tarde, atendendo um ambulatório ou uma clínica e operando na madrugada 15 dias à noite. Tua vida vai lá para baixo, então você não quer isso. Então, essa construção, se eu pudesse dar uma dica, assim, ó, foquem muito em você fazer uma especialidade em que você vai conseguir agregar alguma coisa, seja o clínico no valor da consulta dele,
seja o médico cirurgião, no valor do procedimento dele. Né? E mesmo assim vai ter teto. Eu acho que, vou chegar lá, vou operar minha coluna, vou cobrar 200 mil. Tá bom, 200 mil reais, por 50 o cara vai no Einstein. Entendeu? Sim. E não interessa se no Einstein é um médico melhor do que você. Você pode, lembra que eu falei, né? Eu posso ser o Dr. House em Cascavel. Mas se tiver o José da Silva no Einstein, ele ainda é o médico do Einstein. Então, existem essas referências dos expoentes de interior para cidades maiores. O cara de Cascavel, ele vai para Curitiba. O de Curitiba, ele vai para São Paulo. De São Paulo, vai para Nova York. O de Nova York, ele vai para Marte. Mas para algum lugar, ele vai. Entendeu? Então, sempre vão existir esses referenciais. Vão ter tetos locais de ganho das cidades onde vocês estão. Sim. Foi isso, gente. Eu quero pedir para vocês darem uma dica pro pessoal que está assistindo, se os alunos que querem seguir a área de vocês, assim, qual seria uma dica que vocês dariam para eles? Estudem bastante, né? Não esqueçam desses conceitos que nós falamos da parte médica básica. Existe muito campo de trabalho ainda na parte de ortopedia e traumatologia, seja em Cascavel, seja em outro local. Mas procurem estudar o local onde vocês estão também. Conversem com pessoas que estão ali, vejam a demanda local. E a partir dali, se vocês quiserem fazer parte daquele ambiente, daquele nicho, se vocês souberem se posicionar, vocês com certeza terão sucesso. Então, a dica que eu dou principalmente para os estudantes que tenham bastante contato, né? Já estou aqui na FAG desde 2010, desde a primeira turma da medicina. Eu falo que são coincidências da vida, né? Porque eu vim para Cascavel, não tinha ideia de dar aula. Cheguei aqui e comecei a dar aula na FAG. Quer dizer, então, tem coisas que o destino também ajuda, né? Então, assim, tem coisas que você se prepara, mas aí é o brilho da vida e da carreira que vai te surpreendendo, às vezes negativo, às vezes positivamente. Mas, assim, o que eu falo muito para os alunos, façam diferente, no sentido que eles não façam a mais, porque médicos, todos que estão na faculdade vão serão. Então, procurem estudar mais, estar presente, tudo que você puder fazer extra, um fim de semana que tem um curso, você poder fazer, você tem uma aula extra, mas não vale nota, eu não vou, não, vai lá, vai pelo conhecimento, a nota é consequência, né? Então, assim, procurem, digamos, ser melhor a cada dia, não esperar se formar para depois correr atrás. Comece a ter essa ideia do que vocês estão querendo fazer, mas nunca percam que vocês têm que ser médico primeiro, não pode ser portador de CRM, tem que ser médico, né? E a reumatologia é uma área que quem gosta de clínica, gosta de gente, você tem que saber lidar com gente, você tem que ter calma, tem que ter paciência, você tem que entender que são pacientes crônicos, pacientes que muitas vezes você não vai resolver, você vai amenizar muitas vezes as dores do paciente, né? E é uma área que dá muito retorno, no sentido, falo, lógico, financeiramente, como qualquer outra área, tem suas dificuldades, mas digo um retorno muito satisfatório de você poder fazer algo diferente em doenças que muitas vezes eram destinadas ao sofrimento, né? E fazer isso com amor, com carinho, não perder a essência da medicina. A gente está numa semana aí do Dia do Médico, porque infelizmente com tudo que tem acontecido, a medicina está se perdendo um pouquinho, né? Muita coisa exame, questão de se formar a qualquer custo, abrindo vaga de qualquer jeito, acho que assim, então por isso que cada um tem que fazer sua história. Se a gente pegar aqui, daqui 15 anos vão estar contando a história de vocês, com os acertos, com os erros, né? Mas fazer isso com muita dedicação, muito carinho, para que vocês façam e levem a medicina aí por anos como uma profissão que dê muito retorno profissional e, lógico, se der o financeiro junto, melhor. Excelente. Obrigada, doutores, pela participação. Obrigada por aceitar nosso convite. E obrigado, pessoal, por assistir mais um episódio aqui. Fiquem ligadinhos que todo final do mês, no último sábado, saem os episódios. E até o próximo episódio.